Que é Pai, que é Mãe, que é Filho e que é Filha na unidade do Espírito Santo. Somos todos famílias de Deus, por acender a lâmpada. Como família de Deus, o que nós temos? Como família de Deus, nós temos a certeza dentro do coração que somos herdeiros do universo, herdeiros da natureza, herdeiros da vida. Quando fala vida, tem gente que pensa, é vida no corpo, aquela que quando dá o último suspiro vai embora. Não, é esta vida que quando dá o último suspiro vai embora não existe. Não existe. Vida carnal não existe. Vida carnal é um complexo da necessidade do espírito de evoluir. Então ele materializa tanto suas necessidades de evoluir que ele consegue com a mente criar um corpo físico para recebê-lo. E como eu chegar aqui e falar assim, olha, esta criança, vamos supor, né, que tivesse uma criança aqui pequena, ou criança está com fome, mas também não tem ninguém para amamentar. Então alguém pode trazer leite, só tem leite no mercado. Onde fica o mercado? Fica 5 minutos. Quem puder, aí um voluntário vai. Como hoje está um dia frio, é natural que se a pessoa estiver saindo do nada assim, não vai desse jeito, você vai adoecer, pega esta blusa, só vou usar daqui a pouco, pode ir, depois você me dá. Pega este guarda-chuva, pega isso aqui, ou põe uma touca. As pessoas arranjam um jeito da pessoa ir e voltar com o mínimo, pelo menos, de conforto. E a pessoa volta. E isso acontece com o espírito. Os espíritos mais evoluídos falam, olha, tem uma necessidade aqui, evolutiva. A pessoa se candidata a ir buscar o leite da sua evolução. Ou seja, passar por experiências diversas, através da reencarnação, ela recebe todo um equipamento para isso, um corpo físico adequado para as suas provações. Corpo físico adequado nem sempre é um corpo físico que enxerga, nem sempre é um corpo físico que anda, nem sempre é um corpo físico que ouve. Como eu mesmo disse, ele é adequado para as necessidades evolutivas do espírito, que aos nossos olhos é um corpo deficiente, que aos nossos olhos é um corpo doente, que aos nossos olhos é um corpo de feição e compleição fraca, mas não é. Cada pessoa tem o equipamento carnal feito pela mente necessário para a sua evolução. É como uma bagagem. Você leva, geralmente, na sua bagagem, o que você vai precisar. Posso levar coisa a mais? Posso. Mas pode atrapalhar, como pode ajudar. Vai depender da sua disposição em ajudar outras pessoas com aquilo que lhe sobra, com aquilo que lhe é além da conta. Por outro lado, muitas pessoas colocam a encarnação quase que a perder por conta de uma coisinha que foi fabricada para ajudar, mas aqui na Terra, nós todos, e eu também passei por isso, um período da minha vida, eu depois consegui superar isso e vivi tranquilo, muitos anos, sem ter esse problema. Claro que de vez em quando atacava, estou falando da ansiedade, mas eu logo já controlava, porque eu sei que é típico de quem está aqui encarnado ter a ansiedade, porque no plano espiritual você consegue materializar fácil as coisas com o pensamento, você consegue enxergar fácil as coisas com seus olhos espirituais, inclusive o que não está ao alcance, consegue escutar a bilhões de quilômetros de distância, se souber usar a concentração. E encarnado, muda de figura. Para conseguir fazer isso encarnado, tem que ser espírito muito velho. Quando não é muito, muito, muito velho, quando eu digo antigo, experiente, já tem 300 reencarnações em vários planetas. Quando não tem tudo isso, e um espírito assim, mais ou menos nem tão velho, nem tão novo, tem os seus
14 mil anos encarnando aqui no planeta, pelo menos, ou num outro parecido, ele já consegue encarnar e ver além dos olhos físicos, ouvir além dos ouvidos físicos, que aí chamam, né, mediunidade. Quando diz mediunidade orgânica, não está falando que mediunidade está atrelada ao corpo físico, está falando que assim como o corpo físico tem visão, audição, olfato, tato, paladar, o espírito também tem isso. Quando o espírito é antigo, continua tendo os 5 sentidos normais, independente de estar encarnado ou não. Vai continuar vendo as coisas espirituais, vai continuar ouvindo as coisas espirituais. Quando o espírito é mais jovem, ele tem um pouco de dificuldade. Se forçar bastante, forçar quero dizer concentrar, estudar bastante e usar essa energia, até ele já consegue desenvolver. Aqueles que vão sozinhos, né, que vê espírito facilmente desde criança, escuta, sai do corpo, volta para o corpo, esses é porque de tanto nascer e morrer, a matéria não consegue mais tolher os seus sentidos. Mas assim como o corpo físico tem visão, audição, olfato, tato e paladar, o espírito também tem. Por isso é chamado mediunidade orgânica. Porque ela é o funcionamento normal do organismo físico, espiritual e perispiritual. Está tudo ali, mesmo passo a passo, um equilíbrio. O espírito conversa com o perispírito, que conversa com o corpo físico e tudo flui. Daí o termo, é uma coisa orgânica. Ansiedade. A ansiedade foi fabricada por nosso espírito. Todo espírito lá dentro dele, precisa desse fator, a ansiedade. A ansiedade foi criada para a pessoa sair da zona de conforto. Quando a pessoa reencarna, ela facilmente vai para a zona de conforto. Reclama, mas quando acostuma com aquilo, continua reclamando por força do hábito, mas se tenta falar para a pessoa sair daquela vida, não faz. Não sai, não faz nada de esforço para sair. Aí, o que o espírito desenvolve lá dentro? Que coisa de Deus? Uma coisinha chamada ansiedade. Para ver se a pessoa começa a já planejar o dia de hoje, planejar o amanhã dentro do hoje, sem perder o foco na atualidade. Então, a ansiedade foi criada para aquelas pessoas que pretendem ter sucesso, pretendem ter progresso, mas numa dose certa. Todo mundo precisa ter um pouquinho de ansiedade. Porque se não tiver ansiedade, não vai ter preocupação. Ou seja, não vai se ocupar antecipadamente de nada. Deixa tudo para a última hora ou depois da hora. E vem um atraso de vida total. Imagine, um médico vai operar alguém e não observa se está tudo ali na maleta. Chega no hospital 5 minutos antes de começar a cirurgia, não quer saber se já prepararam a sala, simplesmente entra lá e está tudo numa bagunça ou não tem nada dentro da sala, só a maca, mesa cirúrgica, o foco pregado no dedo, anestesista não está lá, instrumentador não está lá. Por quê? Não teve nenhum senso de preocupação para perguntar se está tudo certo. Um despreocupado, ou seja, também um despreparado para a vida. Então, dose certa de ansiedade para poder ter um pouco de preocupação, e isso tudo na medida certa vai gerando uma coisa chamada planejamento, prudência. Agora, o que acontece? O que acontece é que as pessoas elas colocam tanta negatividade para dentro delas, tanta negatividade, que estas coisas todas, preocupação, ansiedade, medo, enroscam lá dentro da alma e não querem sair e começam a fermentar lá dentro, começam a incomodar lá dentro. Incomodar quer dizer ocupar todos os cômodos da casa mental e começa a incomodar, e daí a pouco isso vira doença. Então, ansiedade não é problema, preocupação não é problema, raiva não é problema. Experimenta dormir tarde numa noite fria como esta e tentar acordar 3 da manhã
Se você não tiver uma dosezinha de raiva, se você levanta para ver, não levanta. A raiva é como uma primeira marcha para engatar seu veículo. Dá aquela arrancada. Mas isso serve para isso, é a primeira marcha. Você não vai viajar daqui até o Rio Grande do Sul, por exemplo, na primeira marcha. Porque antes de você cruzar a fronteira do estado com o outro, seu motor já foi embora. Agora tenta viver com raiva de manhã até de noite. Se você vai virar as fronteiras da vida, não vai. Mas que precisa da raiva para dar arrancada, precisa. Tudo na medida certa faz bem. O problema é que as pessoas enroscam, seguram esses sentimentos que de certa forma são cáusticos, se passarem do limite, eles têm que ser bem pouco na medida certa. E ficam ali porque estão habituadas a viver na negatividade. E é assim. Agora, uma coisa eu digo. Os nossos sentimentos vão gerar pensamentos. Os nossos pensamentos vão gerar atitudes. E as nossas atitudes vão gerar pensamentos nas outras pessoas. Mas antes dos nossos pensamentos virarem atitude, eles fazem uma espécie de coquetel. Os pensamentos vão e buscam as crenças. Existe uma lei no universo chamada lei mental, que diz assim: o que eu acredito, eu visualizo. O que eu visualizo, eu materializo. Tudo o que você quer materializar, você passa a visualizar. É um exercício. Só que tem coisa que você visualiza, mas não toma consciência, porque está no seu inconsciente. Está em forma de crença. Então, antes dos pensamentos virarem atitudes, eles buscam as crenças. Só que não busca só crença. Busca também uma outra coisa. As ideias. O que são as ideias? Ideias são seres energéticos, criados pelos pensamentos, alimentados pelos sentimentos, dirigidos pela vontade. Então, as ideias, elas ficam gravitando em torno da sua aura. E uma ideia busca outra ideia. Por isso, quando você tem uma ideia ruim, aquela ideia, porque semelhante atrai semelhante, o universo é assim. Quando você tem ideia ruim, elas ficam gravitando em torno de você, dentro do seu campo áurico. E vão buscar outras ideias ruins. Chega uma hora que a aura da pessoa está tão densa que ou ela encolhe, ou ela expande demais, além da conta. Fica assim estrondosamente grande. Por quê? Porque ele está tentando sair para buscar outras ideias e sendo puxada por outros campos negativos. De espíritos que estão no umbral, de bolsas de sofrimento energético e espiritual. Então, a aura da pessoa começa a esticar, como se fosse uma borracha. E aí a pessoa orgulhosa começa a achar que ela está com a aura grande, que olha como eu sou espiritualizada, ou espiritualizado. Quando, na verdade, a aura dela está sendo repuxada por forças que se afinam com as ideias negativas que ela traz na aura. Então, a aura tem que estar também no limite certo. Frei Bruno, já deu horário. Vou fazer o encerramento aí. Então, sempre que os seus sentimentos gerarem pensamentos, esses pensamentos vão gerar atitudes. E as suas atitudes vão gerar pensamentos nas outras pessoas. Mas, Frei Bruno, se as minhas atitudes foram criadas pelos meus pensamentos, e os meus pensamentos buscam crenças, ideias, e só isso? Não. O pensamento, além de criar as crenças, além de criar as ideias, o pensamento também cria as emoções. O sentimento gera o pensamento. Mas o pensamento tem o poder de gerar emoções. Porque para que você tenha atitude, se o pensamento gera atitude, para que você tenha atitude, precisa ter combustível essa atitude. O que é o combustível da ação? É a emoção. Então o pensamento, ele puxa lá ideia, crença, emoção que ele mesmo cria. Esses ingredientes formam atitude.
E olha o poder da sua atitude. Mesmo você quieto, sua atitude gera o quê? Pensamento nas outras pessoas. E pode ter certeza que esses pensamentos que você gerará na cabeça das outras pessoas, por conta da sua atitude, esses pensamentos também vão virar atitude na outra pessoa. E esses pensamentos, antes de virar atitude, vão buscar as crenças que eles alimentaram, as emoções e as ideias. E pode ter certeza que mais tarde ou mais cedo, a atitude daquela pessoa vai buscar você através de vibrações. E onde a vida da pessoa às vezes amarra, ela falou, quanto mais eu rezo, mais assombração eu atraio. Ora, cuida dos teus pensamentos, porque eles estão virando atitude, estão gerando pensamento nas outras pessoas, esses pensamentos viram atitudes, e você acha que a carga dessas atitudes delas vão para cima de quem? Dos dois, do outro e de você. Portanto, renova pensamento, através de meditação, estudo. Sai da zona de conforto. Você não vai melhorar a tua vida com a mesma faixa de pensamento que você está agora. Ou você muda, ou não vai sair da sintonia. E assim vai controlando a ansiedade, assim vai controlando a raiva, assim vai controlando o medo, mudando o seu jeito de ver a vida. Você só vai conseguir controlar raiva, medo, ansiedade, frustração, mudando o seu olhar sobre as coisas. As coisas vão continuar as mesmas até elas quiserem. As pessoas vão continuar igualzinhas elas são. O que vai mudar? Teu olhar. Porque só você pode ser a mudança que você quer no planeta. Mudando o olhar, você muda tudo. Para você. O outro, talvez nem sempre. Mas aí você muda a sintonia. Atrai outras pessoas, outras situações e vai embora. Outra pessoa arrastada para lá, você arrastada para o outro lado. Desapega de quem não serve mais e vai embora. Segue sua vida. É difícil. Quem disse que ia ser fácil? Então é isso. Eu volto daqui uns dias para falar mais e poder vocês pensar bem o que foi falado. Eu falei muita coisa, nem tudo vai guardar. Aí, com o tempo, pega aquilo que é importante, o que tocou mais o coração, e faça disso na aula dentro da sua cabeça. Você próprio faz isso. Eu vou desligar do médium, minha fala encerra aqui.